É a base da nossa reflexão desta noite. Diz o seguinte: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Bem, vamos entender essa fala de Jesus dentro do que estava acontecendo naquele momento, né? Vamos ver o que estava acontecendo. Jesus estava em Caná, na Galileia, estava chegando lá depois de uma longa viagem, desde a Judéia, estava em Jerusalém, onde naquele momento teve, no capítulo 13, teve encontro com Nicodemos, né? O secreto. Depois disso, ele decide ir para a Galileia. Nesse caminho, ele passa por Samaria, né, onde ele dá uma parada lá e tem um encontro também com aquela mulher samaritana. Passa 2 dias lá, porque assim os samaritanos pedem que ele fique, e depois disso ele continua a sua viagem até chegar em Caná. Nesse texto aqui, quem vai ter um encontro com Jesus vai ser um nobre oficial do rei de Cafarnaum, né? Na verdade ele não era de Caná, ele era de Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele ouve notícias a respeito de Jesus, sabia que ele estava atraindo multidões. E esse nobre, ele tem um filho que adoece. E ele estava sofrendo dessa moléstia que aparentemente parecia incurável, porque ele já havia ido aos médicos e os médicos não tinham encontrado solução para a criança. Então os médicos desenganaram esse pai, né, com relação à saúde do seu filho. Então ele, ouvindo falar de Jesus, resolveu no seu coração e pedir auxílio a Jesus. Ele esperava que um pai, suplicando pela saúde do filho, pudesse trazer compaixão no coração do grande médico que é Jesus. Então, Jesus, chegando ele em Caná, onde Jesus já havia chegado, já se encontrava, ele encontrou uma grande multidão rodeando Jesus, certo? E no coração ansioso daquele pai que queria estar lá, que queria chegar perto do mestre e falar com ele, ele buscou dentre a multidão abrir um caminho até a presença do Senhor. E aí, quando ele se depara com a pessoa de Jesus, eu queria que a gente lesse aqui o texto todo, para a gente depois ir entendendo direitinho as pequenas nuances que essa reflexão traz para nós, que eu achei muito interessante. Do verso 46 até o verso 54. É o texto que nos narra esse momento. Diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, isso Jesus, onde já da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Verso 53. Então, nós vemos aqui que esse pai está muito angustiado, muito ansioso, porque o seu filho estava desenganado pelos médicos à beira da morte. Mas quando ele, por entre a multidão, consegue ter acesso à pessoa de Jesus, o que ele vê? Um homem simples, trajado humildemente, empoeirado pela viagem que havia, exausto provavelmente pela viagem longa que havia feito. Imagine que a aparência de Jesus
esperava dele, né? E digamos que ele ficou um pouco decepcionado, e a fé que ele estava pensando que tinha naquele momento vacilou. Será que esse homem, desse jeito, será que ele vai conseguir resolver o meu problema? Tão sério, tão importante que é o meu problema. Então, mesmo assim, ele conseguiu a entrevista com Jesus e chegou à presença dele e expôs a ele, né, a sua necessidade, o seu pedido. E rogou a Cristo, como nós vimos aqui no verso 49, que ele descesse com ele, né, até a cidade de Cafarnaum, para que lá pudesse curar o seu filho. Bem, no livro Desejado de Todas as Nações, nos diz o seguinte a respeito do que Jesus viu naquele instante, aquele homem. Diz no Desejado que o Senhor Jesus já conhecia a dor daquele homem, né? E antes que o nobre houvesse partido da sua casa, o Senhor Jesus já tinha visto a sua aflição. Olha só, ele não chegou ali gratuitamente. Jesus já estava acompanhando o sofrimento daquele homem desde o momento em que ele havia saído de casa. Agora, o mais importante é que Jesus, ele sabia também uma outra coisa, né? Que aquele pai tinha determinado no seu espírito uma condição para crer nele, né? Que a menos que a sua petição, o seu pedido de cura do seu filho fosse atendida, ele não aceitaria como Messias. Então, digamos que a fé daquele homem, ela era circunstancial, né? Ela demandava uma comprovação, né, de Jesus como realmente capaz de fazer o milagre para que ele pudesse aceitar Jesus como Messias. Então, é exatamente essa ideia, esse sentimento que abrigava aquele homem no coração, que fez com que Jesus falasse as palavras que nós vimos inicialmente, do verso 48. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aqui está a justificativa, porque Jesus falou essa frase para ele. Jesus estava entristecido, porque o seu próprio povo não cria nele. Isso trazia muita tristeza para Jesus. No entanto, mesmo assim, duvidando, mas querendo crer, talvez, aquele homem ainda tinha um certo grau de fé. Pois o que ele quer pedir para Jesus é algo muito importante. Então, se ele estava disposto a pedir algo tão importante, alguma sementinha de fé ainda devia abrigar no coração dele. Jesus, ele tinha ainda um dom maior para oferecer àquele homem. O homem estava pedindo uma coisa, mas Jesus tinha algo muito maior para conceder a ele. Jesus não desejava curar não somente aquela criança, curar só aquela criança. Ele queria também transformar a vida daquele homem, da família dele, para que eles pudessem alcançar a salvação e as bênçãos que Jesus tinha para ele. Jesus, ele via muito mais além. Ele via a necessidade daquele homem também, de que precisava também de uma cura. Só que aquele homem, aquele nobre, devia primeiro compreender, né, a sua própria situação, a própria condição em que ele se encontrava, para que ele pudesse então sentir a necessidade real de Jesus. Ele ainda não havia se apercebido disso. O foco dele estava simplesmente na necessidade de cura física do filho. Mas ele não tinha se apercebido ainda do tamanho da necessidade espiritual que ele abrigava no seu coração. Queridos, esse nobre, ele representava muitos do povo, da nação daquela época. Mas ele representa também muitos de nós hoje. Muitos de nós que às vezes nós queremos alcançar bênçãos, alcançar alguma petição que nós desejamos de Cristo, mas nós vamos a Cristo pedir apenas por motivos egoístas, apenas para resolver a nossa situação, apenas para aliviar a nossa dor, apenas para dar solução
capítulo 6 de João, que também refere isso, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e lá no verso 26 ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Pessoas que procuravam a Jesus não porque criam nele como um Salvador, como Messias, como aquele que podia transformar a vida deles. Procuravam a Jesus por aquilo que Jesus poderia dar a eles em troca. Será que nos parece com algo muito parecido com o mundo de hoje que nós vivemos? Quantas pessoas ultimamente não têm ainda Cristo simplesmente atrás de receber algum dom específico, alguma bênção material, temporal que estão precisando? A questão disso tudo, o maior problema nisso tudo, é que às vezes a nossa fé depende da obtenção desse favor temporal. E aí que nós incorremos em grave erro. Quando a nossa fé depende da obtenção do favor que nós queremos. Se nós pedimos e alcançamos o bem que desejamos, nós cremos. Se não, a nossa fé vacila, a nossa fé não subsiste. Nós esperamos receber, por meio do poder, a qualquer benefício particular e fazemos depender dessa obtenção a nossa fé. O nobre, ele ignorava a enfermidade espiritual que ele tinha. E ele não sentia a necessidade da graça divina. Ele não entendia essa sua necessidade, como aqueles que mesmo hoje procuram da mesma forma que ele obter as bênçãos de Deus, sendo para só crer em Deus e obter essas bênçãos, também tem essa grave enfermidade espiritual. Quando Jesus disse a ele a respeito se ele não visse, ele não creria, só se eles vissem os prodígios, os sinais, aquela palavra de Jesus penetrou no coração daquele homem e como que iluminou a mente dele. E ele passou então a entender que a sua incredulidade poderia custar a vida do seu filho. Na verdade, ele não tinha fé. Ele viu que na verdade ele foi ali, mas ele não cria realmente em Cristo, no poder de Cristo para restaurar a vida do seu filho. Ele conheceu naquele momento que ele estava na presença de alguém que podia ler os pensamentos e que podia realizar qualquer coisa com o seu poder, que nada seria impossível para Jesus. Então foi esse entendimento que tomou conta do coração daquele homem, que fez com que ele clamasse no verso 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Neste momento, ele não só acreditou, confiou que Jesus poderia curar seu filho, como também naquele momento ele decidiu no seu coração aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar a Jesus como Messias enviado. Naquele momento, ele realmente deu um passo de fé. E Jesus não pode, não tem como recusar o pedido de uma pessoa que se apega a ele, realmente revelando que tem uma necessidade dele. Por isso Jesus responde no verso 50: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí aqui a gente vê claramente a diferença entre aquele homem que chegou a Jesus no primeiro instante para pedir que ele acompanhasse a ele até Cafarnaum para realizar o milagre, depois ele creria nele. E esse homem aqui que Jesus disse assim: olha, vai que o teu filho vive. E ele foi crendo que a ele já teria recebido a bênção que ele foi buscar. O que foi que aconteceu aqui? Ele primeiro creu. Ele creu sem ter visto. Ele estava em Caná. O filho estava em Cafarnaum. Jesus simplesmente falou e ele creu e foi embora, certo de que ele estava voltando para Cafarnaum com a bênção que ele tinha já conseguido, mesmo sem ter visto ainda o bem-estar, o restabelecimento do seu filho. Olha a grande diferença que aconteceu nesse momento na vida daquele homem. No Desejar as Transformações diz o seguinte:
O nobre não somente creu que seu filho seria restabelecido, mas com firme confiança esperou em Cristo como Redentor. O nobre desejava conhecer mais de Cristo. Ao ouvir posteriormente os ensinos, ele e todos de sua casa se tornaram discípulos de Jesus. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Desejar todas as nações, página 131. Através da dor daquele homem, que aquele homem sentia, Jesus foi muito mais além da necessidade que ele achava que tinha. Jesus foi muito mais longe, muito mais profundo. E nesse estender da mão de Jesus, alcançando a vida daquele homem, recuperou a saúde do seu filho e trouxe aquele homem e a sua família todinha aos pés de Cristo Jesus. Porque diz no versículo 3 que creu ele e toda a sua casa. Houve salvação numa família através de uma dor que levou o homem a procurar a Jesus. E descobriu o quanto que ele precisava muito mais de Jesus na sua vida do que o próprio filho naquele momento precisava de cura. Esse Jesus, queridos, que abençoou aquele homem lá em Cafarnaum, está igualmente desejoso de nos abençoar hoje, agora, diante das nossas necessidades. Às vezes, como aquele pai aflito, angustiado pela necessidade premente que tinha, nós somos levados a buscar a Jesus apenas para obter o desejo terrestre que nós temos, o desejo secular. Para a obtenção das nossas próprias petições, às vezes depende a nossa confiança em seu amor. Às vezes fazemos isso também. Às vezes queremos primeiro ver acontecer para poder depois realmente nos entregar a Jesus. E o convite de Jesus é que nós creiamos nele. Então nós devemos ver grandes coisas acontecer nas nossas vidas através da fé que nós vamos exercitar. A gente não tem dúvida que Jesus, como nosso Salvador, ele anela dar as maiores bênçãos, mais ainda do que nós conseguimos pensar ou pedir, E às vezes, importante isso, ele retarda a doação dessas bênçãos, a resposta aos nossos pedidos, a fim de nos mostrar o mal que existe em nós, nosso coração e a nossa necessidade de sua graça. Às vezes, ele deseja que nós renunciemos primeiro ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Enquanto a gente está esperando pela bênção, Deus está trabalhando no nosso coração para que nós possamos ser capazes de receber essa bênção e entender, na verdade, a graça de Jesus que está sendo nos doada. Então, às vezes, nós precisamos, mudar algumas coisas durante essa espera. E às vezes a gente não vê a bênção acontecer no momento em que nós pedimos. Porque Jesus precisa primeiro fazer uma obra em nós, no nosso coração, como fez no coração daquele homem. Então, e só depois é que nós poderemos estar realmente aptos a reconhecer realmente o porquê daquela bênção, qual o valor daquela bênção, e quão importante é o doador da bênção e não a bênção em si. Deus, ele realiza essas ações na nossa vida porque ele é um Deus pessoal, é um Deus próximo, é um Deus que se importa. Quando a palavra fala que, quando Jesus viu aquele homem, ele percebeu toda a dor que aquele homem sentia e já acompanhava aquele homem desde que ele tinha saído de casa, a sua preocupação. Isso revela o quanto que Deus é pessoal, ele se importa pessoalmente com cada um de nós, com cada necessidade, com cada dor, com cada sofrimento que nós tenhamos enfrentado. Então, Deus é tão pessoal que ele enviou o seu Filho. E Jesus veio à Terra como homem. Existe algo mais pessoal do que isso? Tem como Deus se revelar mais pessoal do que isso? Tomar a nossa forma como ser humano para poder estar mais perto de nós, para poder servir melhor, atender mais as nossas necessidades. Como Salvador pessoal que Jesus é, ele intercede por nós nas coisas celestiais. Ele ministra em nosso
nosso favor diante do trono de Deus todo o tempo. Queridos, não há um Deus mais pessoal do que isso. Não tem como ser mais pessoal do que isso. E o nosso Deus é Deus do céu e Deus na terra, né? E tudo está sob o seu comando. E Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Então, um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que conhece a nossa necessidade a fundo. Nós só temos a capacidade de ver um trecho pequeno do nosso caminho. Muito pouco está diante de nós. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece também o nosso futuro. Então, Ele sabe exatamente do que nós mais precisamos, o mais necessitamos. Nós vemos pouco, mas Deus, segundo Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo está revelado diante de Deus. Então, as nossas necessidades também estão diante de Deus. Os problemas, as dificuldades que nós passamos também estão diante de Deus. Nada está encoberto a Ele. Ele que está entronizado acima de tudo, né? Acima de todos os problemas que existem, por exemplo, no nosso planeta, na Terra, né? Isso aqui tudo está sob a sua santa supervisão. Deus está no controle sempre. E de lá Ele comanda, né? Para dar providência àquilo que Ele resolver como for melhor. E é um Deus que cuida de todas as coisas. Como cuida das aves, cuida de nós também. Se Deus está provendo e Ele sabe o melhor, então a única coisa que nos compete é descansarmos na certeza desse cuidado. Aquele nobre lá de Cafarnaum, ele queria que a sua oração fosse atendida antes de crer. Mas ele teve primeiro que aceitar a palavra de Jesus, de que o seu pedido era satisfeito e a bênção era concedida, para então ele perceber que ele precisava crer primeiro. Primeiro de tudo, ele precisava aceitar a palavra de Jesus, crer na palavra de Jesus, para só então, depois, ele ver o milagre. Então, para nós hoje também, às vezes, para receber a bênção, basta apenas crer. Primeiro de tudo, crer, porque ela já está, com certeza, garantida, porque Deus vai nos responder. Deus sempre responde às nossas orações. Talvez nem sempre da forma como nós imaginemos, da forma como nós desejemos, mas nós devemos sempre lembrar que Deus quer dar para nós muito mais do que nós possamos pensar ou pedir para Ele. Não é porque a gente não precisa ver, sentir, né, que Deus nos ouve, que deve nos levar a crer. Não é? Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Nós precisamos ter a certeza de que Deus vai nos ouvir para crer nele primeiro. Nós temos que apenas confiar nas suas promessas. Nós temos que realmente crer e esperar nele. Quando nós nos achegamos a Deus com fé, com súplica, isso penetra o coração de Deus. Queridos, não tem como Deus não ouvir. Ele ouviu cada pedido aqui nesta noite. Ele está ciente. Ele não se esquece. Deus não esquece nada. Tudo que Ele ouviu aqui esta noite está gravado. Ele lembra de cada situação, de cada pedido, de cada gratidão. E Ele está pronto a responder. A gente pede as suas bênçãos. Ele está pronto sempre para nos dar. Toda vez que nós pedimos as bênçãos de Deus, a gente tem que crer firmemente que nós recebemos. E dar graça a Ele por ter recebido. Pode até ser que você não vai ver aquela bênção respondida no tempo que você estava esperando, da forma como você estava desejando. Mas tenha certeza de que Ele vai responder. Então, desde já, nós podemos dar graças a Deus pelas bênçãos que nós pedimos aqui hoje e
que Deus já concedeu para cada um de nós, amém? Amém. Essa bênção foi concedida, queridos. Talvez você não consiga perceber nesse momento, mas essa bênção já foi concedida. E a gente abriu tanto o coração aqui hoje. Algumas pessoas vieram aqui realmente hoje buscar de Deus uma bênção para si, para alguém da família, para algum conhecido. E se nós temos aqui hoje em busca dessa bênção especial, uma bênção especial de Deus para nossas vidas, então, o que nós devemos fazer nesse momento é como aquele nobre fez. Simplesmente crer na palavra do Senhor e ir para casa. Nós vamos sair aqui para casa agora, continuar nossas vidas, mas certos, convictos de que a bênção terá lugar quando mais nós necessitarmos dela. No momento mais oportuno, quando Deus decidir que é o mais apropriado, ela virá. Mas saia daqui hoje como aquele homem que deixou a presença de Jesus, mas ao ouvir a sua palavra, foi para casa, certo, se apoderou da bênção que Deus tinha para ele. Saia hoje daqui, certo de que a bênção que você veio buscar, o Senhor já colocou no seu caminho. Da forma, no momento em que ele achar melhor. Independente, às vezes, da oração da gente, né? Que a gente, às vezes, faz uma oração. E eu lembrei dessa meditação aqui hoje, porque eu tenho lutado com Deus há um tempo sobre algumas petições, né? Algumas coisas que eu tenho levado a Deus. E às vezes a gente fica assim, parece que tu não está interessado, parece que tu não está querendo resolver, ou parece que eu não estou conseguindo pedir direito, ou então eu estou errando em alguma coisa. Não é nada disso. Então, essa meditação é sempre para lembrar para a gente que aqueles pedidos que a gente ora, que a gente pede a Deus um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Senhor, parece que não vai acontecer nada. Será que eu vou continuar ainda esperando? Isso aqui é para que a gente continue confiando e perseverando, né? A gente falou tanto dessa palavra, tem falado tanto dessa palavra na lista das escolas batidas nesse trimestre, perseverar na confiança, na certeza de que Deus ouviu a sua oração, que Ele ouviu a sua petição, que Ele está ciente das suas necessidades e que Ele está operando em favor dela. Apenas nós devemos confiar e esperar no tempo oportuno de Deus. No tempo certo para Ele. A gente não sabe quando. Não sabe se a gente vai ter uma resposta agora ou se ela vai demorar um pouquinho. Mas não importa. O mais importante é a gente ir para casa na certeza de que a palavra, a promessa de Jesus, de que Ele está ouvindo, de que Ele vai atender nossas orações, isso possa estar guardado no nosso coração. Então, espere. Continue confiando, esperando no Senhor, pois Ele sabe o que é o melhor para nós. E quando será o melhor para recebermos a bênção que tanto desejamos? Ele sabe. Nós não sabemos. Então nos compete apenas crer e esperar. Porque primeiro, às vezes, a gente precisa crer para ver o milagre acontecer. E vamos nos lembrar dessa promessa maravilhosa que está no livro de Efésios. Eu queria que vocês acompanhassem comigo para nós fecharmos essa meditação. No livro de Efésios, no capítulo 3, o verso 20. Um verso bem conhecido da gente também, né? Mas é uma promessa que a gente tem sempre que trazer a lembrança na nossa mente para a gente não esquecer dela jamais. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Esse Deus que pode, que é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou você pensa, está resolvendo o seu problema, está trazendo solução para a sua vida neste exato momento. Apenas creia.
Amém? Então, todos nós cremos nessa verdade. Eu queria que vocês agora ficassem de pé para louvarmos a Deus e vamos dizer para Ele, de todo o nosso coração: sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus, continuará. Vamos cantar o hino. Sim, minha fé bem segura.